Senhor. E tudo Ele tem nos dado. Tudo Ele tem nos dado. Hoje mesmo eu pensava ali naquela palavra que o Senhor diz que se tivermos fé, que diremos ao monte, passa daqui para acolá, e assim será feito. E aí eu me entristeci com aquela palavra, eu perguntei, Senhor, onde está a minha fé? Senhor, os teus seguidores antigos oravam, buscavam a face do Senhor, a gente via os milagres acontecer, e hoje não vemos mais. O que tem acontecido, igreja? Foi o Senhor que mudou? Não, é o nosso amor que tem se esfriado, é a nossa fé que tem diminuído. Imagina, igreja, um grão de mostarda, menor das sementes, e a gente não tem visto em nosso meio. Glória a Deus. E qual será então o tamanho da nossa fé? Qual será então o tamanho da nossa fé? Às vezes a gente pensa, até mesmo que nós só temos fé na vida do nosso irmão, mas quando chega o vento em nossa vida, quando chega o vento em nossa porta, ali já começamos a murmurar, perguntar onde o Senhor está. Mas não é desse jeito, igreja. Temos que buscar o Senhor a cada dia. Temos que aceitar o Senhor a cada dia e voltar ao nosso primeiro amor. Nós temos que voltar ao nosso primeiro amor, para que a nossa fé venha a ser renovada, para que a nossa fé venha a ser reavivada e voltemos a ver a glória do Senhor, os milagres do Senhor. Aleluia, Jesus. Então pensa, igreja, pensa a cada dia. Não é o Senhor que tem mudado, mas somos nós. Somos nós que não temos buscado meus milagres do Senhor. Aleluia. Assim agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Eu só uma alegria com o Pai também. Essa é o Pai de Deus, restaurando o vídeo novamente, caso bem. Amado e eterno Deus, Pai soberano, é diante da tua grandeza que neste momento, Senhor, coloca o dizimista, Pai, e o ofertante da tua casa, Senhor. Pai, que o Senhor abençoando grandemente a vida de cada um que contribuiu com a tua obra nesta noite, com os seus dízimos, com as suas ofertas, Senhor, com os seus louvores, ó Pai. Pai, que da mesma forma, Senhor, coloca nas tuas mãos, Senhor, aquele que não pôde contribuir, Senhor, mas que o Senhor vai nesta noite também, Senhor, abençoando, Senhor, da mesma forma, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, te adorando e exaltando o teu santo e poderoso nome, ó Pai. Pai, que da mesma forma também coloca aqui, Senhor, o preletor desta noite, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, falar sobre a vida dele, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Pastor José está na oportunidade. E as palmas louvam ao Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus, que a paz esteja convosco, igreja, amém? Amém! É com muita alegria que atendi esse convite. Conversei com o evangelista Jefferson, ele falou: olha, eu vou falar com o pastor Jerônimo, para a gente estar marcando um dia para o senhor. O pastor Jerônimo tentou agendar sábado passado, mas sábado passado a gente já estava agendado ali na Assembleia de Deus Ágape. E essa semana ele entrou em contato comigo e, para a honra e glória de Deus, deu tudo certo. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias já lá em Malaquias. A honra e glória de Deus. Lá em Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Glória a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem que eu vou passar, uma mensagem mais como ensinamento. Ninguém vai sair do banco, ninguém vai pular, mas se assim sentir, faça.
mas não é uma mensagem de fogo, mas é uma mensagem de ensinamento. A maneira que Deus me instrui, me usa, é assim. Você baixa só um pouquinho o microfone para mim, pastor? Senão eu falo alto, de natureza vai afetar o ouvido dos irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um pouquinho, pastor. Glória a Deus. Tá bom para vocês? Bom? Amém? Glória a Deus. Vamos ler só o capítulo 1 aí, o versos 1. Amém? Malaquias, capítulo 1, versos 1. Diz assim: um oráculo, a palavra do Senhor a Israel, por intermédio de Malaquias. A igreja pode se assentar, o irmão já orou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória. Meus irmãos, o tema que eu quero abordar hoje sobre essa mensagem, na verdade Deus vai nos dar graça. Eu vou falar sobre os 4 capítulos de Malaquias o mais breve possível. O tema que nós vamos abordar hoje, essa mensagem, é sobre o culto. Então vocês vão ver que vocês não fecham a Bíblia de vocês, que vocês vão usar muita Bíblia. Vocês vão ler bastante Bíblia. Aí talvez vocês falem: nossa, ele não saiu aqui de Malaquias, mas ele falou bastante, é muito versículo, eu não guardei. Prestem atenção no tema da mensagem. O tema da mensagem é o culto e o culto, tá? Malaquias, capítulo 1, 2, 3 e 4, ele vem se tratar a respeito do culto que o povo de Israel estava dando para o Senhor. Então essa noite eu quero explanar essa palavra para vocês, para que nós hoje, no século 21, não cometemos os mesmos erros que Israel cometeu, ou muitas vezes estamos cometendo e não sabemos. Então, olha lá, só vou dar uma introdução muito rápida aqui. Quando Malaquias escreveu aos judeus repatriados, passavam novamente por adversidade e declínio espiritual. Eles se haviam se tornado cínicos e questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito em se obedecer aos seus mandamentos. À medida em que sua fé minguava, iam se tornando mecânicos e insensíveis na sua observância ao culto divino e indiferente às exigências da lei. Malaquias confronta os sacerdotes e o povo para que se arrependesse dos seus pecados e da hipocrisia religiosa, para que não fossem surpreendidos pelo castigo divino. Então olha lá, os 4 capítulos de Malaquias vem falar sobre o culto. Que culto o povo de Israel estava dando para o Senhor? O que fazia parte do culto naquela época? Aquela época, parte do culto fazia os sacrifícios de animais, trazia-se os dízimos, cereais, tudo que era ali que eles escolhiam, eles traziam diante do Senhor. Então imagine, o culto não era isso aqui, cadeirinha, cada um sentado, de terno, gravata, tudo, não, era sangue, irmãos. Tinha sangue, porque tinha sacrifício de animal. E Deus tinha uma lei para isso. Ele queria um animal que não fosse coxo, um animal que não fosse cego, ele queria o primogênito, ele queria o melhor. Até hoje, nós pastores ensinamos isso, porque a palavra de Deus ensina: traga o melhor para Deus. Você vem cultuar Deus, dê o seu melhor para Deus. Hein? Então, o povo, aqui que Malaquias, o povo de Israel, que Malaquias está repreendendo, é o povo que saiu do cativeiro babilônico. Depois de 70 anos, eles saem. Quando eles chegam à terra, aí eles lembram da promessa que o Senhor tem, que diz lá que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então eles imaginaram que o templo, a casa, o templo que eles estavam imaginando, se aquele era de ouro, se aquele era esplêndido, o templo que Salomão construiu, esse segundo agora seria, meu Deus, 2 vezes maior. Mas não era daquilo que Deus estava falando. Deus estava falando da glória dele, Deus estava falando da presença dele naquele lugar. Era disso que Deus estava falando. Mas o povo de Israel, ele vinha num declínio, caído espiritualmente. Por quê? Eles vinham passando dificuldades, como nós todos hoje nós temos dificuldades. Vai captando a mensagem que você vai entender o que o pastor está querendo dizer daqui a pouco. Esse povo vinha passando dificuldades, esse povo tinha problema, esse povo ele pagava altos impostos,
Está parecendo com quem? Século 21, pagando muitos impostos, temos muitos problemas, não temos? E esse povo então começou a questionar a Deus, começou a fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Se é para Deus, leva o manco, leva o coxo. Se é para Deus, dá o pior cereal, o seu colhi sem saca de trigo. Ah, tem um aqui que está com caruncho. Não vou dar o melhor, dá o que é com caruncho, que não tem problema. E não foi isso que Deus estava ensinando. Eles estavam trazendo o pior para Deus, e o melhor eles estavam retendo com eles. Eles estavam preocupados com as casas deles, eles estavam preocupados com os problemas deles, mas quando ia para o culto, eles queriam dobrar os joelhos, chorar, implorar, pedir, e queriam que Deus atendesse. E dentro desse contexto, irmãos, tem uma conversa entre Deus e o povo de Israel, aonde Deus fala e o povo responde, e o povo retruca. Então nesta noite nós vamos ouvir um pouco dessa palavra, ouvir um pouco dessa história, aonde Deus fala com Israel e o povo questiona Deus. Não é diferente dos dias de hoje, viu? Deus fala e o abençoado continua questionando. Deus manda, o abençoado continua sentado. Deus fala e ele continua em obediência. Olha lá, vamos dividir esses 4 capítulos em 2 partes. A primeira parte é a mensagem do Senhor e as perguntas, o questionamento de Israel. Amém? A primeira parte, olha lá, a primeira mensagem de Deus, que Deus fala com Israel, está aqui no capítulo 1, versos 2, que ele diz assim, no versos 2, acompanha aí: eu vos amei, diz o Senhor. Olha lá, parte A do versículo: eu vos amei, diz o Senhor. Mas então, irmãos, Israel, com a sua impetulância, Israel diz assim: no que nos amaste? No que? Deus está falando, Israel, eu vos amei. Aleluia. Mas Israel agora olha para Deus ali, Malaquias, sendo usado por Deus, e ele diz: no que o Senhor tem nos amado? Irmãos, nos dias de hoje, século 21, está mais ou menos assim: Deus não me ama, por quê? Porque Ele não me deu o carro. Deus não me ama, por quê? Porque Ele não me deu a casa. Deus não me ama, por quê? Porque Ele não cumpriu com aquela promessa lá atrás. Deus não me ama. Israel estava simplesmente questionando o amor de Deus. Você sabe por quê? Porque vinham passando por tempos difíceis. Eles estavam medindo o amor de Deus pelo tamanho da dificuldade, pelo tamanho dos problemas que eles tinham. Eles estavam achando que as dificuldades que eles tinham simbolizava que Deus não amava mais eles, que Deus tinha esquecido deles. Mas não é dessa forma que o amor de Deus é provado. Continuando aí, ó, veja lá a parte B do versículo: mas vós, olha Deus falando, mas vós dizeis, em que nos amaste? Olha lá Deus respondendo: não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Olha lá, todavia amei a Jacó. Irmão, Deus fala para ele: eu vos amei. O povo de Israel fala: no que o Senhor tem nos amado? E aí? Fala, como que o Senhor nos amou, sendo que a gente continua pagando imposto? Como que o Senhor nos ama, que a minha casa está com problema, a minha família tem problema? Como que o Senhor nos ama, Senhor, sendo que os babilônicos continuam mandando de nós? Como que o Senhor nos ama, sendo que a nossa lavoura não está dando colheita 100%? Como que o Senhor nos ama? Aí Deus fala: não é assim que eu provo meu amor por vocês. Não é dessa forma que eu mostro meu amor por vocês. Eu vos amei. Não era Jacó, Esaú, irmão de Jacó? Pois eu escolhi a Jacó. Eu amei a Jacó. Sabe o que está querendo dizer? Eu escolhi vocês, um povo pequeno, o menor. Eu escolhi vocês desde o ventre da mãe de vocês. Eu vos amei. Para nós hoje, o amor de Deus, ele não é medido através do que Deus te dá. O amor de Deus, ele não é medido através do que você tem. O amor de Deus, ele não é medido pela sua saúde. O amor de Deus não é medido pela tua vida financeira.
Se você tem um carro do ano na garagem ou não, o amor de Deus, ele não é medido se você é feliz num casamento ou não. O amor de Deus, ele é medido na cruz do Calvário. O amor de Deus está ali. Hoje, tem muitas pessoas que questionam: Deus me ama? Eu não tenho. Como que Deus me ama? Olha lá, eu não consigo nada na minha vida, tudo ando para trás. Dá uma olhadinha para a cruz do Calvário, lá está escrito: foi Deus amou o mundo de tal maneira. Olhem para a cruz. Da mesma forma que Deus está falando aqui com o povo de Israel. O povo de Israel questiona Deus acerca do amor de Deus. Então o Senhor olha para eles e fala: eu vos amei. Era 2 nações dentro do ventre daquela mulher, mas eu escolhi a Jacó, o menor, o mais fraco. Eu escolhi a Jacó. Eu escolhi vocês quando eu disse para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei aonde é. Glória a Deus. Quando Jacó desce para o Egito, se eu não me engano era de 70 a 75 anos. Quando passa-se o tempo, acontece a escravidão lá do povo do Egito sobre Israel. Levanta-se Moisés. Quantas almas saiu daquele lugar? Era uma multidão, era uma nação. Saíram de lá debaixo do braço forte do Senhor. Quem era Israel? Quem era Israel? Mas agora Israel esquece do mar vermelho que se abriu. Agora Israel esquece do maná que caiu do céu. Agora Israel esquece do rio Jordão que se abriu. E agora Israel, Deus diz: no que o Senhor nos amou. Arrebenta hoje, Jesus. Agora você está se esquecendo do que o Senhor tem te dado todos os dias. Você tem se esquecido do amor dele sobre a tua vida, sobre a vida do teu filho, sobre a tua família. Você tem se esquecido que você se levanta todos os dias. Você tem se esquecido que não tem faltado o arroz, o feijão, a farinha, a mistura em cima da tua mesa. E às vezes você pergunta: o Senhor me ama aonde e como? Olha no espelho. Dá uma olhadinha no espelho para você mesmo. Uma moça acabou de falar aqui: Deus não muda, quem muda somos nós. O amor de Deus nunca mudou. O amor de Deus, ele nunca vai mudar. Segunda mensagem que Deus fala: depois de Israel então debater com Deus acerca do amor de Deus. Depois que Deus fala para Israel: eu vos amei. Israel pergunta: no que nos amasse? Então Deus dá as respostas para eles. Eu amei, era 2 nações, era Esaú, irmão de Jacó. Eu aborreci Esaú, mas amei a Jacó, escolhi Jacó. Segunda mensagem que Deus fala para aquele povo. Olha lá: Israel tem desonrado ao Senhor. 1:6, verso 6. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz aí, verso 6. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está? Olha lá, aonde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais: em que desprezamos nós o teu nome? Novamente, Israel é um petulante. Deus olha para Israel e fala: vocês têm me desonrado. Agora Israel olha para o Senhor e fala: no que nós temos te desonrado? O que eu fiz para o Senhor agora? Mais ou menos no século 21. Olha, você tem desobedecido a Deus. Você quer ver desse crente bravo? Fala para ele que ele tem entristecido Deus. Você vê: quem? Eu? E eu tenho entristecido Deus? Mas o que eu fiz para entristecer Deus? Olha
para o espelho, abençoado. Contempla a tua face, veja os teus pecados, veja as tuas falhas e conserta-te. Conserta-te. Agora então Deus olha para vocês, têm me desonrado, e eles perguntam no quê? E Deus dá uma resposta maravilhosa, quando Ele fala: se eu sou Pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Aonde está a honra de Deus? Aonde está o respeito para com Deus? A Bíblia diz: honrai pai e mãe. Não diz? Nós temos que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então Deus fala: se eu sou o pai de vocês, porque Israel chamava Deus de pai, pai da eternidade. Então Deus pergunta: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Explique para mim. Vocês dizem que me honram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Muitas vezes ergue a mão e adora. Muitas vezes diz que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, todo-poderoso, mas o coração está longe de Deus. Honra com os lábios, mas o coração desonra a Deus. De que maneira, pastor? Nas atitudes, no testemunho. Aleluia! Aleluia! Dentro de casa com o pai e com a mãe. No trabalho. Aleluia! Dentro da igreja desobedecendo os pastores. Deus, aleluia! Tem o coração aonde não habita o perdão. Aleluia! Diz que honra a Deus, diz que ama a Deus, mas não consegue perdoar o irmão. Eita, meu Jesus! E o respeito? Tá difícil, irmão. Amém! Tá difícil. Tem lugar aonde que se a gente vê algumas igrejas, não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma, não é isso que a gente vê. Aleluia! Mas que é um levanta, um vai e volta do banheiro com absurdo. Aonde está o respeito com Deus? Aonde está o respeito com a palavra de Deus? Não tem. Verdade! Não tem mais reverência com a palavra. Não tem mais respeito com a palavra. Eu estou errado? Então, se Ele é Senhor, Ele pergunta: aonde está o meu respeito? Pergunta para o povo de Israel: vocês têm me respeitado como? Se os filhos, Ele fala: o filho honrará o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Que culto vocês têm me apresentado? O que eles estavam trazendo para Deus era um absurdo de errado, gente. Eles estavam trazendo qualquer coisa. Era um animal manco, coxo, até roubado. Era a pior cereais que eles tinham. Eles traziam o que eles queriam. E o sacerdote, que hoje, vamos dizer, o pastor, passava a mão na cabeça: não tem problema, pode trazer para Deus, Deus aceita qualquer coisa, vai pagar com Deus. É verdade. Hoje tem muitos lugares que dá dessa forma. Verdade. Não tem problema, que isso? Pode ficar no ministério. Ah, foi só um adultério. Ah, foi só uma fornicação. Não tem problema, você só está com a mão na cara da irmã. Que é isso? Isso passa. Aonde está o respeito e reverência na casa do Senhor? Aonde ficou? Irmãos, o Senhor está cobrando o povo de Israel, porque tudo isso fazia parte do culto. Aleluia! Tudo isso, o respeito, a honra fazia parte do culto. Irmãos, hoje não mudou. Nós temos que honrar o nosso Deus todo, pastor, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, irmãos, com a nossa obediência. Temos que honrar, temos que respeitar como pastor, cumprindo com a palavra dele, dando reverência dentro da casa dele. Irmãos, comendo da palavra diariamente, ensinando aquele que precisa aprender. Temos que ter respeito com o Senhor. Não podemos trazer qualquer coisa para Ele. Não podemos, eu não estou falando de dinheiro não, irmãos. Eu estou falando de culto. Você não
você traz a sua adoração, mas que adoração você está trazendo? Então o Senhor aqui diz: Israel, vocês estão me desonrando. Vocês estão me desonrando, porque vocês não estão dando nem honra e nem respeito. Terceira mensagem que Deus fala para aquele povo: Deus não aceita as oferendas de Israel. Olha lá, Deus não aceita as oferendas de Israel. Irmãos, capítulo 1, do 7 ao 14. Olha lá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Diz assim, ó: oferecereis sobre o meu altar o pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificares, isso não é mal? E quando oferecereis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresentam ao teu governador, terá ele agrado de ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Olha lá, verso 9: agora, suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis também: que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós oferecereis o roubado, o coxo, o doente, assim trazeis as ofertas. Aceitaria eu isto da vossa mão, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus agora, Ele está falando: aceitaria eu essas oferendas de vocês? Olha o que vocês estão trazendo para mim. Eles estavam trazendo, como acabamos de ler aqui, o roubado, o doente, o coxo, trazia coisa vil diante do altar do Senhor. O Senhor aqui começa a corrigir Israel e diz assim, no verso 9: agora suplicai o favor de Deus, para que se compadeça de nós com tal oferta da vossa mão. Meu pai. Fala aqui assim: vocês trazem qualquer coisa para cultuar Deus, vocês estão cultuando Deus de qualquer jeito, e depois vocês querem que Deus se compadeça de vocês? Vocês querem que Deus ouça a sua oração? Vocês querem que Deus escute o seu clamor, atenda a sua penitência, os seus pedidos de orações? Aceitarei a Ele esse culto da vossa mão? Aceitaria, ele diz. E ele continua, olha lá: aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, irmãos: oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Sabe o que Deus está falando? Ó, Israel, esse culto eu não quero. Se for para me cultuar dessa forma,
faça o favor, o último que sair, apaga a luz e fecha a porta. É melhor fechado do que fazer as coisas pela metade. Eita, Jeová. Aleluia. Captaram a mensagem? Se for para cultuar Deus de qualquer jeito, é melhor que as portas fiquem fechadas. Porque quando se trata do Rei dos Reis, do Santo, do Todo-Poderoso, tem que ser o melhor. Você tem que dar o melhor, porque Ele é santo. E Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória. Porque se o trabalho é feito de qualquer forma, como se vai ganhar almas para Jesus? Como que vai saquear o inferno? De que maneira você vai conseguir salvar aquelas almas em nome de Jesus que estão perdidas? Como? Aleluia, Jesus. Olha o ponto que Deus chega a falar para Israel, viu? Se for para ser desse jeito, o último que passar, fecha a porta do templo e acabou. Não cultua mais, porque se for isso daí, eu não quero. Eu não quero. Aleluia. Irmãos, no século 21 Deus não mudou. Se for para cultuar a Deus de qualquer jeito, se for para vir na casa do Senhor de qualquer jeito, se for para ser crente de qualquer jeito, então é melhor que não faça. Desse jeito aí. É sim, sim, não, não. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Desse jeito aí. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Irmão de cabeça original. A quem vós tem amado? No começo da mensagem o Senhor falou: eu vos amei. Mas eles disseram: no que o Senhor nos amou? Verdade, Jeová. Irmãos, e hoje tem muitas pessoas que duvidam do amor de Deus. E Deus ama, irmãos. Deus ama o pedófilo. Deus ama o estrupador, irmãos. Verdade. Deus ama o assaltante. Deus ama aqueles que estão perdidos lá fora, irmãos. Deus ama todos aqueles, irmãos. Quando Jesus morreu, Ele mesmo disse: eu não vim para os doentes, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E quem são os doentes? Quem são os doentes? Mas se a igreja não estiver cultuando Deus direito, se a igreja não estiver fazendo a vontade de Deus, não estiver dando honra, não estiver respeitando o Senhor, de que forma a igreja vai saquear o inferno? Eita, meu pai. É desse jeito. Como? Eita, meu Jesus. Aleluia. Irmãos, capítulo 2. Vai lá no capítulo 2. Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Versos 10. Olha, capítulo 2. Veja lá. 2:1, irmãos. Avisa aos sacerdotes. Olha lá. O Senhor, na terceira mensagem, então ele falou: Deus não aceita as oferendas de Israel. Certo? Agora, o Senhor vai dar um recado para o sacerdote. No capítulo 2. Do 1 ao 9. Ele manda um recado. Vamos dizer assim, para os pastores. Olha o que ele diz. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não puserdes no vosso coração dar honra ao meu nome que ele pediu lá atrás, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Eu lhe dei ambas para que me temesse, e ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade
esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou a muitos da iniquidade, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Agora Deus olha para o sacerdote e fala, faz o seguinte para eles: olha, eu tinha uma aliança com Levi. Quando eu separei os levitas, eu tinha uma aliança, era de paz, de vida e de paz, para que ele me temesse, e ele me temeu. Mas vós, sacerdotes, vocês, eu estou a ponto de pegar o esterco dos vossos sacrifícios e esfregar na sua cara. Irmãos, esterco do animal. O Senhor está falando no pé da letra: eu vou pegar esse esterco, vou esfregar na sua cara e vou lançar você fora junto com o esterco. Porque por causa de vós, muitos têm se apartado da verdade. Aleluia! Muitos têm transgredido a minha lei. Jesus. Aleluia. Olha o ponto que chegou o povo de Israel, irmãos. Nós não podemos cometer o mesmo erro. Nós, pastores, nós não podemos. Quem é membro, obreiro, não pode cometer a mesma falha, o mesmo erro. Chegou o ponto do Senhor, que ponto grave, Deus falar que é melhor que o último que sai apague a luz e feche a porta. Ao ponto de Deus olhar para o sacerdote e falar: olha, eu vou esfregar o esterco na tua cara do sacrifício e vou pôr você para fora junto com ele. Irmãos, eu estou falando de sacerdote, mas tem muitas pessoas que sirvam geral. Isso aqui. Tem muitas pessoas que estão na mesma situação, está dentro da igreja e fazendo o irmão pecar. Está dentro da igreja e fazendo a mesma coisa, desviando muitas pessoas do caminho do Senhor. E olha que o Senhor fala aqui para o sacerdote: eu vou rejeitar vocês, eu vou desprezar vocês. Porque o culto que vocês estão trazendo para mim, o culto que vocês estão pedindo para esse povo fazer, não é o culto que está na minha lei, não é o culto que está na minha palavra. Está faltando honra, está faltando respeito comigo. Aleluia. Deus de poder e glória. Continuando, irmãos, Aleluia. o verso 10. Do verso 10 agora, olha o que o Senhor fala. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filha de deuses estranhos. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, e o que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Ainda fareis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual tu fosse desleal, sendo ela tua companheira, tua mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e aquele que cobre de violência as suas vestes
diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidais de vós mesmos e não sejais desleais. Outro motivo que Deus não estava aceitando a oferenda, as ofertas, o culto daquelas pessoas do povo de Israel, eles estavam sendo desleais. Além de ele ser desleal com Deus, estavam sendo desleal com as suas esposas. Deus diz aqui para eles: sabe aquela mulher da tua mocidade? Você tem trocado essa sua mulher por aquelas mulheres de outra nação. Você sabe por que eu uni você e ela? Porque eu queria uma nação pura, uma descendência pura, uma geração santa, uma nação eleita. E esse povo, irmãos, esses homens estavam se divorciando das mulheres sem motivo algum. Ah, minha mulher já está feia, já esteve 5, 6, 7, 10 filhos, para mim já não agrada mais. Aquela lá está mais bonita. Olha, mulher, toma a tua carta de divórcio, vai viver a tua vida, eu vou morar com a vizinha. Estava dessa forma. E Deus então, olha, está tudo errado. Depois, olha o que ele fala: aí vocês dão a carta de divórcio para as vossas mulheres, as mulheres da vossa mocidade, a quem eu uni vocês, e vocês vão, casam-se com outra mulher de outra nação, coisa que eu proibi. Aí depois vocês vêm chorar no meu altar. Vocês vêm chorar no meu altar nessa desobediência. Vocês vêm me cultuar. Não aceito, não quero. Não quero. Ele diz: eu repudio o divórcio. Por que Deus falou assim com o povo de Israel? O divórcio era que Deus estava repudiando, irmãos. Era aquele divórcio que se separava sem motivo, sem razão. Não tinha necessidade para se separar. Ele estava separando da mulher porque a outra era mais bonita. Então Deus estava falando para eles: eu não vou aceitar esse culto da mão de vocês. Eu não vou aceitar essa oferenda. Eu não vou aceitar a lágrima de vocês no altar. Eu não vou aceitar nada do que vocês estão dando para mim, porque vocês estão sendo desleal com a mulher da vossa mocidade, com aquela que eu fui testemunha. Ele diz: eu fui testemunha entre você e ela. Trazendo para o século 21. Não adianta você vir para a igreja, irmão, e deixar em casa lá o marido que faz 15 dias que você não fala com ele, viu? Não adianta para depois você vir aqui chorar no altar, vir pedir oração, não vai resolver, viu? Não adianta você sair de casa com o coração cheio de ódio, cheio de raiva, desejando que Deus queime aquele miserável lá. Queima ele, Jeová. Você não pede para salvar, você pede logo para queimar. Não é? Sabe que eu estou errado, irmão? Não estou errado não, ó. Olha Deus revelando aqui, pastor. Deus revela, né? Deus é maravilhoso. Irmãos, não adianta chegar no altar e chorar, e suplicar, e pedir. É isso que ele está falando para o povo de Israel. Se você não está sendo fiel, se você está sendo desleal com ele não vai ouvir as vossas orações. Prova, pastor. Oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui eu estou falando de um adultério, que eles estavam cometendo adultério. Estou trazendo para o século 21 que o pecado do adultério e o pecado de não perdoar é a mesma coisa, tá? É Jesus. Mesma coisa, não existe pecadinho nem pecadão. E também tem aqueles engraçadinhos que adoram olhar para a mulher dos outros. Tem aqueles engraçadinhos que quando passa, né? Aquela. Não é? Estou errado? Estou errado? Aí depois quer subir no altar e rir para lá para chamar de lava. Não é? Ou muitas vezes cometendo adultério está em cima do altar. Muitos casos já acontecem de pastores estar sentado aqui que nem nosso irmão, e a moça que está cantando mais tarde aqui está com ele no motel. E não adianta
adianta subir no altar com rogo, com choro, com lágrimas, se você está no pecado, se você está sendo desleal com Deus, se você não tem honrado Deus, não tem respeitado Deus. Não vem com esse culto nosso, com esse culto apagado, com esse culto que refrigera, porque Ele não quer. Ele não vai aceitar, irmãos. Você saiu da sua casa, olhou para a mulher, foi jantar. Essa comida aqui, tô a ponto de jogar esse prato de arroz sem sal na sua cara, eu não aceito. Aí depois chega o bonito, com a Bíblia. Paz do Senhor, oh, já senti, vou falar. Vai pro açougue. Vai pro açougue. Você vem falar pra mim que você está cheio do Espírito? Eita Deus! De outro Espírito, do de Deus não. Deus não. Deus não. Não vem trazer esse culto para Deus porque Deus não quer. Ou você cultua Deus da maneira certa, dia de culto é dia de você refletir mais do que você já reflete nos outros dias. Dia de culto é um dia especial que você tem que estar ligado. Cuidado, porque o diabo vai querer fazer você brigar com a tua esposa, vai querer fazer você brigar com o teu filho, vai fazer o vizinho fazer pirraça para você. Alguém vai te fechar no trânsito, alguém vai te provocar no trabalho. Sabe para quê? Para que você não cultue a Deus, para que você crie raiva, ódio, falta de perdão no coração e você não adore a esse Deus. Olha lá, mais uma mensagem agora. A quarta mensagem, versos 17 do capítulo 2. Olha o que ele fala: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda perguntais: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que Ele agrada, que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Isso eu já escutei. Aleluia, Jesus. Irmãos, a quarta mensagem, aqui é Deus falando assim, ó. Eu já sou enfadado com essa conversa de vocês. A conversa de vocês já me enfadou. Eu estou cansado de ouvir essa murmuração. Aí os caras de pau perguntam. Olha lá, Israel pergunta: em que te fadamos? Com aquela cara de bolacha traquina. Em que te fadamos, Senhor? Aí o Senhor responde: nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Meu Deus! Aleluia! Século 21? Tem um monte de crente falando isso. Estou errado? Tem um monte de crente que olha para o ímpio e fala: aquele é abençoado, aquele tem sorte, aquele Deus abençoa, e esquece que o que tem nele, o abençoado, o ímpio, o rico, o ímpio que está lá fora não tem, que é o Espírito Santo de Deus. Ele esquece que Deus não prometeu que você ia ser rico, Deus não prometeu que você ia ter a fazenda na casa e uma cabeça de gado. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pedro disse no templo, na porta do templo chamado Formosa: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E eles aqui estavam dizendo: olha, viu, absurdo, aquele lá está sendo abençoado, nós servimos a Deus, e olha aquele povo, olha os babilônicos, olha os assírios, olha os moabitas, olha aquela raça lá, aquela raça de vibra, tudo abençoado, e olha nós aqui, ó. Tem crente que está assim hoje, irmão. Tem crente que está fazendo isso, irmão.
Cuidado! Aí depois você entra aqui para cultuar Deus. Deus está se enfadando dessa história, hein? Deus já está se cansando dessa conversa. Deus já está se cansando da tua murmuração. Essa mania que você tem só de reclamar da tua vida. Nada tá bom. Você quer o melhor dessa terra. Você quer comer. Irmãos, o comer o melhor dessa terra não significa ser rico, não. Aleluia. O comer o melhor dessa terra, irmão, significa não te faltar nada. Aleluia. Eu vou dar o que você precisa. Ah, pastor, prova, mostra para mim qual era o discípulo rico. Mostra para mim qual além dos profetas que não passaram necessidade. Ah, mas Lucas era médico. Ah, foi médico. Mas fala para mim qual foi a morte dele. Se ele não padeceu para ser discípulo de Jesus. Como é que morreu Pedro? Como é que morreu Tiago? Como é que morreu Estevão? Hã? Como foi? O único que não morreu de morte, que mataram, foi João. Tentaram matar João várias vezes, mas o que estava escrito a respeito dele: esse Pedro vai ficar até que eu venha. Tentaram matar João, mas não conseguiram. Mas muito profeta Isaías, cerrado ao meio vivo, por rei Manassés. Como que Jeremias morreu? Doente. E você quer ter vida fácil? Aleluia. Você quer morar no céu ou quer comer o melhor dessa terra aqui e depois ir para o inferno? Você quer ganhar o seu galardão aqui ou receber no céu? Eita, Deus tá forte. Eu não estou falando que você não pode ser rico, não é isso que eu estou falando. Não sou contra a prosperidade, porque eu sei que o meu Deus é dono do ouro e da prata, mas Ele dá a quem Ele quer. Aleluia. E se Ele lhe der, Ele é Deus. E se Ele não der, Ele continua sendo Deus. É isso que nós temos que entender. O amor de Deus não é medido pelo que nós temos, irmãos. Pelo amor de Deus. O amor de Deus é medido pela cruz, aonde Jesus morreu pelos nossos pecados. O amor de Deus é medido. A gente vê o amor de Deus quando a gente lê Apocalipse capítulo 21 inteiro, depois do 22, do verso 1 ao 5, que coisa linda, onde fala onde a gente vai morar o céu, aonde lá não tem lua e nem sol, porque a glória de Deus alumia aquele lugar. De ouro, praça de ouro, nós vamos morar no céu. E lá não tem pobre nem rico, porque todos são iguais. Lá não tem choro, lá não tem, irmãos, lá não há choro, lá não há morte, lá não entra mentira, lá não entra o pecado. Aleluia. Aleluia. Lá não vai entrar desonra, irmãos. Lá não tem acepção de pessoa. Sabe essa tristeza que você tem no seu coração? Lá não vai ter, irmão. Sabe aquelas pessoas que gostam de perseguir, gostam de te humilhar? Não tem humilhação no céu. Lá é exaltação. Lá é o lugar onde vai estar do lado de papai. Glória a Deus. Olha lá, então pergunta Israel: em que te enfadamos? Aí Deus fala aqui para eles: qualquer que faça o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Olha a ofensa, está dizendo Deus se agrada daqueles que fazem o mal. Continuando, e é desses que Ele se agrada. Ou, aonde está o Deus da justiça? Irmãos, Salmo 73, não sabe abrir não, é o salmo do quase os meus pés se resvalaram. Se vocês lerem o Salmo 73, o salmista Asaf, chega um certo momento, ele está aqui, que nem o povo de Israel. Do que me adianta servir o Senhor? Em vão eu tenho lavado a minha mão do pecado. Olha para o ímpio e veja para mim. Quando eu leio aquele salmo, eu vejo que infelizmente tem muitos crentes que estão vivendo aquilo ali, irmãos. Cuidado. Sabe, o final desse salmo é lindo, porque o salmista entra no templo, e quando ele põe o pé dentro do templo, ele diz: então eu entendi, porque o
porque eu tenho, o ímpio não tem. Eu tenho a misericórdia de Deus, eu tenho a presença de Deus, eu tenho o Espírito de Deus que se move dentro de mim. O salmista então entende que o dinheiro não é tudo, que a riqueza não é tudo, que a saúde não é tudo. Irmãos, depois que Adão e Eva pegou, qual põe na tua cabeça? Nós vamos morrer. Você vai morrer. É? Glória a Deus. Você vai morrer. Eu vou morrer. Tem conversa. E ó, é que nem aquele negocinho da morte. Eu não sei se já viram um vídeo que tem da morte. Ele chega para pegar o camarada. Um camarada que era rico lá, empresário, não tinha tempo para ninguém, era só pro dinheiro dele. Quando a morte chegou, fala assim para ele: ó, eu vim te buscar. Ele: não, mas deixa eu fazer isso. Não, você teve 50 anos fazendo tudo isso e não fez. Então agora chegou a tua hora. Irmãos, quando chegar a hora, irmãos, esquece. Você vai morrer. Então por que você está preocupado? Por que você fica tão angustiado? Irmãos, põe uma coisa na tua cabeça: a morte só é uma passagem para o outro lado. Oh, aleluia. A minha e a tua vida continua após a morte. Ou vida eterna, ou morte eterna, ou céu, ou inferno. Mas a tua vida continua após a morte. Aqui o povo de Israel estava se preocupando com aqui e agora. Eles não estavam imaginando o que aguardava eles após a morte. E tem crente que está vivendo isso, está preocupado. Ai, porque eu vou morrer, porque eu estou doente. Irmãos, claro, está doente, ore pelos enfermos. Vamos lá, em nome de Jesus, curaremos os enfermos e expulsaremos o demônio. Glória a Deus. Mas se a vontade de Deus é que você pereça, se a vontade de Deus é que você morra daquela forma, você vai morrer. Você vai morrer agora, ninguém dá glória? Morrer ninguém quer, né? Quem quer ver Jesus aqui? Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Sem morrer você não vai ver Jesus, camarada. Não adianta. Você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Então não fique se preocupando. A morte chega para a criança, a morte chega para o adolescente, a morte ele chega para o homem de 40, 50 anos, chega para o velhinho, para o idoso. A morte chega, irmão. E o que você vai levar para Deus? De que forma você tem cultuado esse Deus? É disso que Malaquias está falando. Vamos correr aqui para nós terminar. Vamos para o capítulo 3 agora. Olha lá. Capítulo 3, para a honra e glória de Deus, versos 1 em diante. Vede, capítulo 3, Malaquias: vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem buscai, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da tua vinda? E quem, olha lá, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão, e as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. Não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Olha lá, irmãos. Agora, olha o que Deus está falando aqui para esse povo. Depois que ele falou assim: ó, vocês estão me enfadando,
Eles falaram, por que nós estamos te enfadando? No quê? Deus então responde para eles, olha, vocês estão me enfadando com essa conversa aí, de falar que simplesmente eu me agrado daquele que faz o mal, é esses que eu estou protegendo e estou deixando vocês de lado. E vocês estão me enfadando também com essa conversa, pedindo que venha logo Deus no juízo. Aí no capítulo 3 ele fala, peraí, então vou mandar. Vocês estão achando que eu estou amando mais o ímpio do que o justo? Agora vocês estão me pedindo que cadê o Deus do juízo? Então peraí, eu vou mandar o juízo. Irmãos, muitas vezes eu já vi muito crente fazer, ô Jesus, volta Jesus. Você tem certeza? Você está preparado? Como está a tua vida? Será que você vai ser arrebatado? Será que você vai aguentar a pressão do anticristo? Ou será que você vai receber o sinalzinho da besta? Como que está a tua vida espiritual? Cuidado com o que você vai pedir. Cuidado. O povo de Israel aqui não sabia o que estava pedindo. Então Deus responde, eis que enviarei o meu mensageiro, aquele que preparará o caminho diante de vós. Quem? João Batista. João Batista veio, preparou o caminho, não preparou? E veio Jesus. Aqui o Senhor está falando para eles, mas ele diz aqui, e quem, mas quem suportará o dia da tua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Deus está falando. Será que vocês vão suportar? Será que vocês vão estar salvos? Vocês querem o Deus do juízo? Muito bem, então eu vou mandar. Eu vou mandar o meu filho. Só que quando ele vier, quem vai suportar a presença dele? Quem vai suportar o juízo dele? Irmãos, nós precisamos se preparar todos os dias. Não é só dia de culto que nós temos que se preparar para a vinda do Senhor. É todos os dias, todas as vezes que você dobrar a sua cabecinha no seu travesseiro, pense, se eu morrer essa noite, eu vou para onde, meu Deus do céu? Como é que está o meu coração? Se Jesus voltar para mim hoje, será que eu vou suportar? Será que eu vou me salvar? Será que eu vou morar no céu? Para onde irá a minha alma? Porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, a Bíblia diz, irmãos. Mas o homem, infelizmente, com os seus pecados, com a sua desobediência, está indo para o inferno de passos largos. E a Bíblia diz que o inferno é um lugar onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É tormento, é sofrimento eterno. Então quando você for dormir essa noite, faça a sua oração e pense, se eu morrer hoje, Jesus volta para mim, o Deus do juízo veio, eu vou suportar? Seja sincero com você mesmo. Analise as suas atitudes como cristão. Comece a refletir tudo que você tem feito dentro da igreja, no seu ministério. Comece a pensar se você tem honrado Deus, se você tem respeitado Deus, se você não tem cultuado Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Comece a mudar a sua rotina espiritual, comece a mudar a sua rotina de vida. Ore mais, jejue mais, tenha mais contato com o Pai, leia mais Bíblia. Aleluia. Porque o mensageiro dele, ele enviou, ele preparou o caminho. E Jesus veio. Olha lá, continuando. A sentenciar como fundidor, purificador de prata, purificará os filhos de Levi, os sacerdotes, e refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Irmãos, quando ele fala aqui de refinar, quando ele fala de purificar, o ouro era passado por um tratamento. E quando ele fala aqui do sabão dos lavandeiros, e ele fala de outra coisa, de ourives. Ourives era um produto que colocava no ouro, na prata, para limpar. Imagine, o que ele está falando? Que Jesus vai purificar como isso, como o sabão dos lavandeiros, como ourives. Ele vai tirar todo o pecado, ele vai tirar toda aquela sujeira, toda aquela crosta. Olha aqui, versos
Verso 5: Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador, e pervertem o direito da viúva, do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nada nessa vida vai passar batido. Eles pediram Deus juízo, ele falou: muito bem, eu vou vir. Vamos ver qual de vocês vai suportar isso aí. Vamos ver se vocês vão poder suportar a vida do Senhor. Hoje no século 21 tem muitas pessoas pedindo a volta de Jesus, mas o mundo está preparado para receber Jesus de novo? O mundo está preparado? Vamos dizer mais aqui. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa do Senhor. Primeiro ressuscitarão aqueles que morrerem em Cristo, está lá em Apocalipse. Primeiro ressuscitarão eles, e logo em seguida nós seremos arrebatados, como o apóstolo Paulo disse. Em seguida, no piscar de olhos, seremos arrebatados. Então, isso significa que o julgamento começa por aqui, ó. O juízo começa na casa. Aleluia, Jesus. Então cuidado quando você pedir: Senhor, volta. A casa está preparada? A casa está preparada para o juízo? Ou a casa vai cair, como diz no linguagem popular? Analise. Vamos tomar cuidado com aquilo que a gente pede. Quando nós passarmos por aquela porta, vamos prestar um culto de adoração, um culto em que diz a palavra de Deus lá em Romanos 12, vamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício santo e vivo diante do Senhor. Não vire de qualquer jeito, não. Quando você passar por aquela porta, lembre-se: olha, eu tenho que entrar aqui, eu tenho que deixar lá fora, eu tenho que esquecer os meus problemas, eu tenho que entrar aqui com o meu coração limpo, com o meu coração puro, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que dar um culto à altura do meu Deus. Muitas vezes, irmãos, pastores, dentro do trabalho dá mau testemunho, briga, xinga, se bobear, voa na garganta do outro, ameaça. Eu já vi isso, com meus próprios olhos. Fala para mim, irmão, e se Jesus volta? Aonde está esse camarada? Vai para o céu? Não, vai para o céu da boca da onça. Vai para o céu da boca da onça, porque não tem outro lugar reservado para ele. Vamos correr aqui agora em nome de Jesus. Quinta mensagem que o Senhor dá para aquele povo. Ele diz: voltai para o Senhor. Olha lá, capítulo 3, versos 6 em diante. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Olha lá, Deus fala assim para eles: voltem para mim, vocês estão indo pelo caminho errado. Esse caminho que você está seguindo vai te levar para a morte. E ele pergunta, o povo de Israel pergunta: mas em que nós temos que tornar? Tem muitas pessoas dentro da igreja desviadas. E quando você fala para ele: irmão, levanta, irmão, acorda, irmão, volta para o pé da cruz, que você só está em corpo na igreja, seu espírito já está lá fora. Mas em que eu tenho que voltar para Deus? Eu já estou na igreja. E aqui Deus está falando exatamente isso: tornai para mim, vós, povo de Israel. E o povo de Israel pergunta: mas no que nós temos que tornar para o Senhor? E ele diz assim: em que havemos de tornar? O Senhor diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O Senhor fala nos dízimos, nas ofertas alçadas. E com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, repreenderei o devorador, para que
não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus fala: volte para mim. Eles questionam: no que nós temos que voltar? Eles não aceitavam que o culto deles estava sendo um culto morno. Eles não aceitavam que o que eles estavam fazendo para Deus, aquilo era inaceitável. Mas agora o Senhor está acusando eles de outra coisa. Vocês têm me roubado, o Senhor disse para aquele povo. Como assim, pastor? Você vai falar de dízimo? Não vou falar de dízimo. No Antigo Testamento, Deus fez um pacto com o povo de Israel. Esse pacto era para eles trazer o dízimo na casa do Senhor a partir do momento que eles entrassem na terra prometida. Era o pacto de Deus com o povo de Israel. Agora que eles tinham saído do cativeiro, eles estavam preocupados em fazer as casas, eles estavam preocupados com a vida deles, com as dificuldades deles. Aí porque estavam pagando muito imposto, porque não estava colhendo legal, o que eles faziam? Queriam enganar Deus. Não estava devolvendo aquilo que era para devolver. Aí Deus falou: vocês estão me roubando, porque ao invés de vocês trazer o novo, trazer para mim o puro, trazer o melhor cereal, vocês estão trazendo tudo pior, ou estão deixando de trazer, então vocês estão me roubando. Agora Deus acusa aqueles homens por roubar a Deus, por roubar a Deus. Então agora Deus olha para eles e diz assim: olha, vocês acham que pode me enganar? Eu deixei uma lei para vocês. Eu falei para vocês trazer o dízimo na casa do Senhor, para que não se faltasse mantimento na minha casa. Agora vocês não estão trazendo. Agora vocês estão, quando trazem o pior, trazem o mais ruim. Vocês estão me roubando. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque o dízimo e a oferta fazia parte e faz parte do culto. Mas no Novo Testamento agora vem o apóstolo Paulo e diz: coleta. Façam coleta, trazei com alegria. Apóstolo Paulo: cada um traga conforme a sua mão alcança. Eu costumo dizer, na minha opinião, não vou entrar nesse assunto, dízimo é particular entre você e Deus. O dízimo não tem nada a ver com o seu pastor. Não adianta, você pode mentir para o seu pastor, mas para Deus você não pode. É verdade. Pastor, esse mês eu não pude devolver porque eu faltou para comprar gás. Amém, vai comprar teu gás. Pastor, esse mês aqui aconteceu energia elétrica. Amém, vai pagar a tua energia elétrica. Eu não quero que você traga aqui com o coração partido para deixar faltar para os teus filhos, deixar faltar na tua casa. Pelo contrário, você vai trazer briga dentro da tua casa. Então vai, compra teu botijão de gás, paga a tua energia elétrica. Eu como pastor faço isso. Mas se você estiver mentindo para mim, você está querendo enganar Deus, você não vai enganar, porque Deus sabe que você pode sim trazer. Você não está trazendo porque não quer. É você e Deus. É você e Deus. Então Deus está falando exatamente isso para eles. Vocês não estão trazendo os dízimos à oferta. Vocês não estão me cultuando direito. Porque o dízimo e a oferta, irmãos, faz parte do culto. Aleluia! Então traga conforme a sua mão alcança. Traga com alegria, não traga porque o pastor falou: viu? Tá aqui, vou trazer, ó, tá carimbado. Quem não trazer, eu não carimbo. Eita, Jeová! Não fique com medo do carimbo. Ah, esse mês eu não vou receber o carimbo. Ou, você quer a aprovação do homem de Deus? Você quer deixar faltar dentro da tua casa, para depois a tua mulher ficar brigando contigo? Ah, mas Deus falou aqui: fazei prova de mim. Não tentará o Senhor teu Deus. Se você está vendo que não vai dar, como é que você vai levar? Agora, se Deus falar para você: leva que eu sou responsável. Glória! Se Deus te disser: leva porque eu estou mandando, porque Deus fala, leva. Pode levar, pode trazer, porque Deus vai dar. Deus vai multiplicar. Pode ter certeza. Mas se Deus não mandar, irmãos, não faça isso. Já chegou várias vezes, pessoal: pastor, eu falo, filho, diz para você e Deus. Você e Deus, eu ensino, é assim, 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 sabe? Você e Deus. O povo de Israel sabia, o povo de Israel era ensinado, mas eles não estavam obedecendo. Correndo para terminar, olha lá, versos 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos?
Mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade, certamente prosperam. E até quem tenta ao Senhor escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temiam o Senhor, e para os que se lembravam do seu nome, eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular. Naquele dia que prepararei, poupá-lo-ei, com um homem poupo seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve e o que não serve. Irmãos, aqui novamente Israel, com toda aquela ladainha, que Deus não estava abençoando, que Deus não estava valorizando mais o ímpio. Então, o que o Senhor fala aqui? Então aqueles que temiam o Senhor, verso 16, falaram uns com os outros, os remanescentes, aqueles que guardavam a palavra, aqueles que cultuavam, aqueles que honravam, aqueles que respeitavam, se reuniram entre si e disseram: o Senhor atentou e ouviu, um memorial foi escrito diante dele. Irmãos, no livro da vida está escrito o nome de cada um que honra, o nome de cada um que respeita. No livro da vida vai estar escrita a obra de cada um. O memorial vai estar lá no céu, e o meu nome e o seu nome vai estar escrito naquele livro. O nome daquele que perseverar, daquele que se manter firme com o Senhor, vai estar nesse memorial, vai estar no livro da vida, porque a Bíblia diz que aquele que não foi achado no livro da vida, o nome não foi achado, irmãos, esse será lançado no lago de fogo, junto com o diabo, junto com o anticristo e o falso profeta. Capítulo 4, para terminar, do 1 ao 6. A segunda parte, a primeira foi a mensagem de Deus e a resposta de Israel. A segunda parte é o dia do Senhor. Primeiro, será um dia de juízo para o arrogante e o malfeitor. Versos 1: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, nesses 6 versículos ele fala do dia do juízo, que o malfeitor, o arrogante vai receber. Será um dia de triunfo para o justo. Por quê, irmãos? Porque nesse dia o Senhor vai se lembrar de nós. Porque nesse dia nós vamos ser arrebatados. Nesse dia o povo de Deus vai ser tirado da terra. Olha lá, será precedido por uma restauração sobrenatural dos relacionamentos entre pais e filhos e entre o povo de Deus. Por que ele diz aqui que vai enviar o profeta Elias no verso 5? Mas, pastor, quando perguntaram para João Batista, aquele que veio para preparar o caminho foi João Batista. Mas e Elias agora? Onde vem isso? Aonde vem? Aonde vem? Irmãos, quando perguntaram para Elias, quando perguntaram para João Batista se ele era Elias, ele disse que não. Só para nós terminarmos, Lucas 1, 13, 17. Abra lá, correndo. Lucas. Olha lá, Lucas 1,
16, olha lá, Lucas 1, 13. Olha o que ele diz. Lucas 1, versos 13, diz assim: mas ao anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás o prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias. Esse é o Elias que o Senhor estava falando. Ele ia usar João Batista. Hoje o Elias é eu e você. Através da minha boca, através da sua boca, famílias vão ser restauradas. Porque famílias é a instituição de vida. Famílias serão transformadas. E quando ele diz que pai se converterá ao coração do filho, o pai vai passar a amar mais os filhos. O pai vai se dedicar mais aos filhos. E quando ele diz que filhos se converterão ao coração de pais, filhos serão obedientes. Filho honrará o pai, filho honrará a mãe, filho cuidará do pai e da mãe. Por isso que ele diz que no final do tempo, então levantaria o profeta Elias, e através disso havia restauração entre os relacionamentos. E o verso 6: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, aonde os pais amarão mais os filhos, e o coração dos filhos aos pais, onde os filhos darão devido respeito aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus tremendo. Aleluia. Esse é o culto, irmãos, que Deus espera de mim e de você. Um culto com a verdadeira adoração, um culto com honra e com respeito, um culto aonde Deus tem o prazer de permanecer, não um culto mecânico que funciona dessa forma. Você tem oportunidade, ele tem oportunidade, ela tem, passa para o pregador, chega no ouvido do pregador, tem 20 minutos para pregar. Falta de reverência, falta de respeito com a palavra de Deus. Muitos falam: mas pastor, 9 horas, 9 horas terminar. Irmãos, muitos de nós, quando estava lá fora, pulando esse maldiçoado carnaval, passava a noite, e quando acabava, pulava e perguntava: parou por quê? Porque É isso mesmo. Verdade. forró, balançava o esqueleto a noite toda. Ficava agitado. E quando bebia, então? Bebia a noite inteira, no outro dia ia trabalhar. Verdade. Aí hoje, se ficar 15, 20 minutos dentro da igreja é demais. Esse tempo não é para mim, esse tempo não é para o pastor, esse tempo é para ele, é para ele, é para ele. É para ele. Ele te dá 24 horas, ele te protege todos os dias, ele põe um pão sobre a tua mesa, ele abençoa a tua casa, e você não pode dar meia hora do seu tempo para ele. Por quê? Aleluia. Então, irmãos, nessa noite, espero que todos tenham aprendido. Pastor, o senhor falou muito. Guarde somente o tema, irmãos. Os 4 capítulos de Malaquias e o culto. Toda vez que vocês lerem, vocês vão lembrar. Essa mensagem fala sobre o culto. Eu tenho que dar um culto melhor. Eu não posso fazer a mesma coisa que Israel estava fazendo. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que honrar, eu tenho que dar respeito, eu tenho que ter reverência por ele. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Uma salva de palmas para Deus. Glórias a Deus e Glória a Jesus. Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Palavra abençoada. Louvado seja o nosso Deus. Eu tenho certeza que amanhã o culto vai ser, olha, uma bênção. Glória a Jesus. Aprendemos mais um pouquinho da palavra de Deus, irmãos. Muito importante nós aprender a palavra do Senhor. Deus que abençoe o pastor José, a esposa, a pastora Cíntia. Deus que abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por este culto, porque temos aprendido mais e mais da palavra do Senhor. Amanhã nós estaremos aqui às 8 horas,
no culto da escola dominical e à noite adorando ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, em nome de Jesus, aqui nós estamos para agradecer, papai, ao Senhor por mais essa noite. Meu Deus, por nós termos, ó Pai, aprendido mais e mais da Tua palavra. Ó Deus, que nós venhamos agora, Pai, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Meu Deus, porque se eu não coloco em prática aquilo que é ensinado, ó Pai, aquilo que é falado não vai, ó Deus, adiantar de nada. Mas quando eu pratico, ó Pai, uma grande sabedoria do Senhor, eu venho adquirir. Meu Deus, que o Senhor venha ensinar e conduzir a cada dia a Tua igreja, através da Tua palavra, na direção do Teu Espírito. Eu entrego a Tua igreja, Pai, diante da presença do Senhor. Eu entrego a essas vidas que aqui está nessa hora, nas Tuas mãos, e te peço, Deus, leva cada um em paz para os seus lares, continua livrando, ó Pai, e protegendo de todo mal e perigo. É o que eu te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Estenda suas mãos e recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E as palmas ao Senhor, sejam todos abençoados em nome de Jesus.